E mais uma vez nos encontramos rodeados de polêmicas, fake news, recortes, comentários sobre a tão comentada posse do presidente dos Estados Unidos, que gerou diversos debates, diversos comentários e opiniões. Então, eu não poderia ficar de fora. Olá, eu sou Thiago San, psicanalista e terapeuta holístico, e vim aqui falar e comentar sobre a tão polêmica posse do presidente dos Estados Unidos, que tem gerado diversos comentários, diversas discussões, e novamente nos encontramos discutindo sobre lados, sobre comentários. Então eu fiz um breve vídeo no TikTok. Rendeu, certo? Rendeu bastante comentários e visualizações, então eu quis estender esse tema para cá, para o YouTube, para o podcast, para a gente poder conversar e eu pontuar meu ponto de vista, né, daquilo que eu acredito e tenho visto que tem impactado muito a vida das pessoas, principalmente as pessoas que eu atendo, que estão bastante preocupadas, os pais também estão preocupados. Então, como terapeuta, eu vim aqui trazer o meu ponto de vista. Pois bem, nos últimos tempos as pessoas têm comentado, né, sobre lado B, sobre lado A, e isso é um assunto que eu não gosto de comentar, é um assunto que eu reluto bastante, mas conforme a gente vai ganhando relevância nas mídias sociais, conforme a gente vai crescendo e vai ramificando, né, com o nosso conteúdo, é natural que tenhamos que comentar diversos assuntos. E um deles é a política. Eu não gosto, não é qualquer tipo de pessoa que eu gosto de falar sobre esse assunto. Não me imaginei que um dia na minha vida eu ia falar sobre política nas minhas redes sociais. Não é que particularmente, não é que eu não tenha um lado ou que eu esteja em cima do muro. Eu, Thiago, tenho um simples pensamento. Eu tenho a minha opinião própria. E essa opinião própria, ela é constituída, ela é feita e formada sobre aquilo que eu pesquiso e eu leio. Eu não simplesmente tomo partido de algo, seja político ou seja qualquer comentários viralizados aí nas redes sociais sobre qualquer coisa que venha acontecer no mundo. Eu não tomo partido sem antes eu ter a minha formação e da minha opinião. E isso é feito pesquisando, lendo, indo em fontes seguras e me certificando daquele assunto. Até porque, se caso eu venha compartilhar esse assunto nas minhas redes sociais pessoais ou até mesmo de terapeuta, eu vou estar muito bem munido e fortalecido, porque se alguém vier me refutar, eu vou conseguir manter uma discussão saudável, sem titubear nas palavras e não propagar fake news, que isso é um mal do século e que se estende até os presentes momentos. Em 2025 ainda temos que lidar com isso, de fake news, de pessoas pegando recortes de vídeo, comentários, coisas distorcidas, coloca na internet e tem aquilo como verdade absoluta. E a gente sabe que nem tudo que é postado, nem tudo que é comentado é verdade. Eu, particularmente, tudo que eu falar aqui não é verdade absoluta. Cabe você, que está me assistindo, buscar a informação, pesquisar e formar sua opinião própria, e não baseado naquilo que eu estou falando aqui e nem do que eu acredito. Então eu já vou falando logo para vocês que o que eu falar aqui não é verdade absoluta, é o meu ponto de vista. Pois bem, e o que tem me motivado a chegar até aqui e falar sobre um assunto que eu não gosto? Justamente, tem muitas pessoas que eu tenho visto na internet que têm colocado coisas do tipo: ai, agora vai ter extermínio de transgêneros, agora os gays não vão poder mais se posicionar, porque isso, porque aquilo. Enfim, eu ficaria horas falando de várias fake news. E isso tem gerado nas pessoas que têm lido e consumido essas notícias falsas e recortadas transtorno de ansiedade. Gente, como eu falei lá no TikTok, a gente tem que ter responsabilidade daquilo que a gente fala e daquilo que a gente replica. Porque tem uma outra pessoa do outro lado que muitas das vezes não tem um amparato que você tem, de livros, como eu tenho aqui, de pesquisa na internet. Então, são pessoas que muitas das vezes não têm uma
mente mais aberta, é uma pessoa que não tem uma opinião formada. E aí, por exemplo, eu até falei lá no TikTok, eu tenho um sobrinho que ele é muito estudado, ele lê muito, se ele colocou isso é porque é verdade. Ou então, por exemplo, o meu marido, o meu namorado, ele é um cara muito inteligente, ele entende de política e se ele postou é porque eu confio. E a sua opinião? Ela fica onde? O seu companheiro, a sua companheira, o seu sobrinho, o seu filho, ele tem uma opinião formada sobre aquilo. E a sua opinião? Eu acredito que isso é o livre-arbítrio, né? Democracia, eu acho que é isso. É você formar sua opinião sem ser baseada na opinião de outra pessoa, entende? Então, eu vejo muitas pessoas replicando algo sem mesmo ter conhecimento e base daquele assunto. Então, o que é natural, o que é recomendável? Que você pesquise, que você vá buscar sobre a fonte, sobre aquilo, e aí sim, você tendo uma opinião formada, você toma um lado, seja A ou B ou C. Eu até brinco que eu não gosto que as pessoas me coloquem numa caixinha de direita ou esquerda. Até porque eu sou uma pessoa que eu cresci com as pessoas me colocando rótulos, me enquadrando em títulos. E hoje eu não quero mais isso pra mim. Eu não aceito mais isso. Então eu não me enquadro em esquerda ou direita, bifurcação, inclinada, a curva acentuada. Eu não gosto de que me coloque nessa posição. Porque eu tenho a minha opinião formada. E quando eu vou exercer o meu papel de eleitor, eu simplesmente vou lá e pesquiso sobre determinado candidato e faço o meu papel de eleitor. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que você tem que ter responsabilidade, não é tem que ter, até porque eu não gosto dessa palavra de tem que. Nós, pessoas, seres humanos, pensantes, que pelo menos deveríamos ser pensantes, precisamos pesquisar, se certificar, não propagar coisas que a gente não tem certeza e a gente não tem argumento sem ter uma base, sem ter algo palpável, talvez, algo coerente. Acho que essa é a palavra que eu quero dizer. Algo coerente que vai te dar uma sustância para que você consiga manter uma conversa, um debate, e se caso você for refutado, você consegue refutar a pessoa, você consegue responder à altura sem titubear e sem gaguejar. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala, por exemplo, que ela vê alguma coisa, ela pergunta para a pessoa e a pessoa não sabe. Ela simplesmente postou porque alguém disse para ela e ela simplesmente confia nessa pessoa. Entende? É isso que eu gostaria que vocês refletissem. Do impacto daquilo que vocês publicam e daquilo que vocês recortam e saem tendo aquilo ali como uma verdade absoluta. Mas, já partindo pelo lado terapeuta, isso tem gerado muita crise de ansiedade nas pessoas que eu atendo. E isso é preocupante, porque um adolescente transgênero, né, e recebeu uma informação de que uma pessoa vai exterminar todas as pessoas transgêneras e ela não vai ser mais inclusa no mundo. Imagina o que isso gera na cabeça de um adolescente. Gera caos. Gera ansiedade, gera medo e muito provavelmente pode fazer com que essa pessoa atente contra a própria vida dela, se é o que vocês me entendem. Então, vamos ter mais responsabilidade daquilo que a gente posta, daquilo que a gente replica nas redes sociais, né? Outra coisa também que eu tenho, que me incomoda bastante, e também as pessoas, com essa onda que tem gerado aí com os comentários do presidente dos Estados Unidos. Antes de eu entrar nesse mérito, eu também quero dizer que tudo que é dito, tudo aquilo que você fala tem uma ação. Então eu vejo as pessoas brigando pelo presidente dos Estados Unidos, sabe, que estamos com ele. E o que você tem feito pelo seu país? E o que você tem feito? Em vez de você perder tempo de ir lá e ficar escrevendo comentários de que você está unido e forte com o presidente dos Estados Unidos, por que você não vai nas redes sociais das pessoas que gerenciam esse país e cobra elas? E vai buscar por melhorias para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. A gente perde tanto tempo cobrando posicionamento de outras pessoas de outros países, querendo a melhoria. Eu vi até comentários de pessoas falando assim, Trump, pega o Brasil pra você. Gente, cobre as pessoas que estão aqui.
As pessoas que estão nesse país, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, cobre as pessoas que estão aqui. É elas que deverão fazer a melhoria pra gente. Então eu vejo muita gente preocupada com outro país e esquece que ela tá no Brasil. Lá é um outro presidente, lá é um outro país, é uma outra nação que está muito anos-luz avante do Brasil. E o que, que você tem feito pelo seu país? E o que, que você tem cobrado pelo seu país? Então é algo que eu gostaria de deixar bastante enaltecido aqui para que vocês pensassem e refletissem também sobre isso. Busque melhorias para o seu país e não para o país que já está muito mais avante do que o seu. Bom, uma outra coisa que eu ia comentar também, que eu quero muito comentar e aproveitar esse espaço que eu tenho aqui, é que ainda em 2025 tem pessoas que falam que ser gay é uma opção e uma escolha. E não, gente. Ser gay não é uma opção, não é uma escolha. Ser transgênero não é uma escolha, não é uma opção. Até porque, se a gente for fazer uma pesquisa e você perguntar para pessoas do movimento, do meio, elas não gostariam de ser. Eu não gostaria de ser, mas eu nasci assim. Eu brinquei de boneca, eu cresci inserido no meio feminino. Você quer dizer que por você ter crescido no meio feminino, você é gay? Não, não é isso. Eu quero dizer que eu sempre fui mais voltado para meninas, eu sempre tive mais amigas mulheres do que homens. Agora, nessa fase adulta, eu até tenho mais amizades com héteros, né, e masculina, mas eu sempre tive amizade com meninas. E eu sempre entendi que eu sempre fui muito delicado desde menino, eu sempre fui mais tranquilão, e não tem nada a ver com escolha e opção, né? Boa parte da minha vida, e também com a questão da religião, eu sempre pedia para Deus fazer um milagre na minha vida. Eu sempre pedi para Deus que eu dormisse e acordasse e não gostando mais de meninos. Eu nunca falei abertamente sobre isso, e é a primeira vez que eu estou falando disso aqui agora abertamente. Super tranquilo e certo do que eu estou falando. Então, entende? Não é uma opção, não é uma escolha. Eu escolhi ser gay, eu escolhi ser lésbica, eu escolhi ser assim assado. Não é uma escolha, não é uma opção. Porque se eu tivesse a opção, eu não gostaria de ser. Porque o que a gente passa de perseguição, de homofobia, de discriminação, poxa vida, só quem é sabe o que eu estou falando. Então, mas é hábito de falar. Então, corrija seu hábito. Se agora você está acessando essa informação que eu estou te passando, então mude o seu pensamento, que não é uma opção, não é uma escolha. A gente nasce assim. Não tem para onde correr, não tem cura para isso, não existe cura para isso. A gente nasce assim. E eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, e então eu falo aqui de antemão, abertamente, de forma muito tranquila e muito segura, na altura dos meus 32 anos. Mas, para mim chegar aqui hoje e falar isso para vocês, muita terapia, muito autoconhecimento e aceitação de mim para comigo mesmo. A gente precisa aceitar quem somos, com o nosso sotaque, com os nossos pensamentos, com as nossas falhas, defeitos e acertos, porque somos seres humanos, né? E então aceite quem você é. Eu tô falando sobre determinado mundo, na verdade eu tô falando sobre gêneros, mas também tem pessoas de outros estados que vêm para São Paulo e é perseguida pelo seu sotaque, pela cor da sua pele, ainda mais eu no meu caso, homem preto, né? Então assim, aceite quem você é. E não se reprima, não reprima as suas raízes por conta de outras pessoas ou para caber no mundo de outras pessoas. Não faça isso com você. Então, gente, não é uma opção e não é uma escolha. A gente nasce assim, é assim e tá tudo bem. Se você não aceita, se você tem preconceito,
respeite. Eu acho que o respeito, ele é predominante, e se você respeita, eu acredito que a gente vai viver num mundo muito mais leve e muito mais próspero. Então, respeite as pessoas. Você não é obrigado a aceitar, você não tem que aceitar nada, mas respeito. Respeito é primordial, e tendo isso, a gente vai viver muito bem nesse mundo que tá meio caótico, e deu uma estremecida aí com essas falas que a gente tem ouvido aí nos últimos tempos. Então, eu tenho visto muitas pessoas tendo crise de ansiedade por essas falas, pelas réplicas. Então, saiba que tem pessoas. Use essa ferramenta que você está me vendo aqui, seja pelo computador, seja pelo celular, e faça pesquisa. Forme a sua opinião, sem ser baseada em outras pessoas. Forme você a sua opinião daquilo que você acredita. E aí, claro, você tendo a sua opinião formada, baseada em conteúdos de livro, pesquisa, aí sim. Você toma um posicionamento daquilo que você acredita e aquilo que você se identifica. Eu gosto do YouTube porque eu gosto de falar pausadamente, e aí as minhas ideias elas ficam mais formadas e mais encorpadas, e aí eu consigo falar de forma mais tranquila. Que coisas que Reels do Instagram e TikTok não dá pra gente falar de uma forma mais tranquila e mais precisa. Então eu precisava vir nesse espaço aqui e usar esse espaço para levantar essa bandeira e trazer vocês para essa reflexão de que não interessa o lado que você tá. Eu, particularmente, tem muitas coisas de um lado que não faz sentido, do outro lado também não faz sentido, e aí eu vou fazendo filtros, né? Eu vou, esse aqui é legal, esse ponto de vista aqui também é legal, esse não é. E, gente, desde que mundo é mundo, sempre vai existir a polaridade. O bem, o mal, o belo, o feio, a direita, a esquerda. Enfim, sempre vai existir. Desde que o mundo é mundo, sempre vai existir. E isso é saudável, né? É bom que tenha outras pessoas que contraponham outra proposta ou outro ponto de vista, e não somente aquele ponto de vista. É bom que a gente tenha outras. O bom do YouTube é isso, a gente pode ser quem a gente é e sem ser medo de ser feliz. Enfim, é legal e é saudável que a gente tenha outros pontos de vista e que a gente não seja censurado por isso, por ter um posicionamento, por ter mais afinidade com A ou B ou C. Então, isso é muito bacana e faz parte da democracia, né? Você ter livre arbítrio de você poder opinar, igual eu tô fazendo isso aqui agora, e sem ter censura ou ter que agradar alguém, né? Eu não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para colocar meu ponto de vista e, como um profissional da área da saúde mental, chamar a atenção de vocês que muitas coisas que têm sido vinculadas aí na internet têm gerado desgaste para as pessoas. Eu tenho evitado, sinceramente eu tenho evitado ver algumas coisas. Eu faço ali eu replico, né, os meus insights, eu faço as reflexões, seja vídeo ou chamadas ou algo escrito, mas rapidamente eu saio, porque até eu que tenho um certo equilíbrio, até eu que trabalho com isso, tem me afetado em alguns pontos e tem me deixado preocupado. Então eu já vi que tem interferido no meu campo emocional, então eu automaticamente eu já me afasto disso, fico um pouco mais off, vou ler meus livros, que tem bastante livro para ler, e eu gosto muito de ler, e é algo que eu sempre, desde muito menino, quando eu era mais novo, eu sempre fui muito preguiçoso para ler. E depois que eu comecei a ler, e forcei isso em mim, porque era algo que eu desejava, nossa, melhorou muito a minha fala, a minha postura, o meu ponto de vista sobre determinados temas, e tem me dado uma liberdade e tem feito com que eu tenha produzido mais conteúdo com mais qualidade, com mais precisão nas palavras, e isso é muito bom. Bom, eu não vou alongar muito esse episódio, e eu queria trazer muito essa reflexão para que vocês olhassem com mais carinho daquilo que vocês têm postado, daquilo que vocês têm replicado, e saber que do outro lado tem pessoas, seres humanos, que estão aflitas, que estão preocupadas, e gerado desgaste, gerado traumas e crise de ansiedade de forma desnecessária. Então, por favor, e ainda mais se você ter pessoas na família de vocês que são transgêneros, que são gays, lésbicas, enfim. Pense nessas pessoas também. E isso tem gerado muito desconforto. Então, se você também não tiver ninguém, tudo bem também. Mas, por favor, se coloque no outro lado das outras pessoas. Tenha empatia e respeito.
tá bom? É isso. Quero desejar a vocês um 2025, é o primeiro episódio agora do ano de 2025. Por favor, compartilhe, comente. Se você tem uma pessoa que você gostaria de compartilhar esse meu ponto de vista, né? Por favor, compartilhe esse meu ponto de vista. Se você conhece uma pessoa que está chateada por conta do que tem passado, das perseguições, ou tem sofrido exclusão, né, por ser quem é, pela fala, pelo sotaque, por ser quem é, compartilhe esse episódio, tá bom? Eu agradeço pela audiência e até a próxima.